Voltamos. Eu costumo dizer à minha filha que tem apenas um aninho que eu estou à distância de um grito dela. Sempre que ela gritar, o papai vai chegar. No seu caso, eu estou à distância de um clique. Você clicar e eu estou aí no seu computador para trabalhar junto com você e diminuir tua ansiedade. Nós vamos trabalhar agora uma aula de conceitos básicos. Essa aula de conceitos básicos aqui na câmera 2, nos meus olhos, essa aula de conceitos básicos é uma aula que você tem que ter atenção. Eu estava conversando com os nossos alunos essa semana que muita gente erra essas questões por falta de humildade. Você tem que ter humildade para resolver a questão. Você não pode perder o seu foco, você tem que estar concentrado. Uma prova exige de você humildade e concentração. Se você tiver isso, você provavelmente vai acertá-la. Vamos começar aqui na nossa questão 1. Vamos juntos. Está na tela. A questão 1 diz o seguinte: toda substância tem um conjunto único de propriedades, isto é, de características que nos permitem reconhecê-la e distingui-la de outras substâncias. A tabela a seguir apresenta os pontos de fusão e os pontos de ebulição. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção, aparentemente ser muito simples aqui, essa história de ponto de fusão e ponto de ebulição de algumas substâncias. E na tabelinha, se você observar na tabela, existe uma separação aqui, ó, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Eu vou explicar, eu vou abrir uma apresentação em branco para que a gente possa entender melhor essa característica de um e de outro. Carlos André, o que seria o ponto de fusão? O que é uma fusão? Uma fusão é uma passagem do estado sólido para o estado líquido. Isso aqui seria a tua fusão. E o que seria a tua ebulição? Aqui no canto direito da tua tela agora. O que seria a ebulição? Esse ponto de ebulição. Numa prova de primeiro ano, é simplesmente a passagem do estado líquido para o estado de vapor. Quando a gente começa a estudar propriedades coligativas, nós aprendemos que esse ponto de ebulição é quando a pressão de vapor iguala-se à pressão atmosférica. Aí eu vou fazer um quadrozinho aqui agora, que eu queria que você me acompanhasse nesse quadro, que é o seguinte: ó, estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Passagem do estado sólido para o estado líquido, fusão. Passagem do líquido para o gasoso, vaporização. Na realidade não é gás, é vapor. Mas aí, nesse caso, a gente pode considerar da mesma maneira. Passagem, deixa eu mudar a cor aqui para fazer a volta. Passagem do gasoso para o líquido, liquefação. Passagem do líquido para o sólido, solidificação. E aí existe um caminho de ida e volta que você pode fazer direto. Você pode ir direto do estado sólido para o estado líquido. E isso aqui seria uma sublimação. E a volta do gasoso para o sólido, uma ressublimação ou sublimação inversa. O que você tem que entender é o seguinte: todas as setinhas aqui que estão indo para a tua direita, está aparecendo aqui na tela em verde, ó. Todas as setinhas que estão indo para a direita absorvem energia. Então são ditos processos endoenergéticos. Endo significa dentro, ganhando, absorvendo. E todas as setinhas aqui embaixo no canto esquerdo agora, ó, setinha verde aqui, todas as setinhas que vêm para a esquerda, de gasoso para líquido e de líquido para sólido, você tem um processo que é exotérmico. Olha para mim que eu vou te dar uma dica agora aqui na geral. Quando a gente fala de mudança de estado físico, eu estou saindo do sólido para o líquido, do líquido para o gás, ou do gás para o líquido e do líquido para o sólido, eu estou me referindo a um processo físico, um fenômeno físico, não tem reação química, não há nenhuma mudança na estrutura íntima da matéria. O que você está diminuindo são apenas as forças intermoleculares. Você vai quebrar as forças para que as moléculas fiquem mais distantes, mais confortáveis em relação a uma e a outra. Vamos voltar lá para a telinha para a gente resolver outra questão. Ou melhor, para continuar a resolução da nossa questão. Na questão 1, ponto de fusão. Se o ponto de fusão está aqui, ó, se o ponto de fusão é a passagem do sólido para o líquido, então, antes do ponto de fusão, todo mundo é sólido. Está aqui, ó. Passou o ponto de fusão, você passa a ser líquido. E o ponto de ebulição não é a passagem do líquido para o gasoso, então, passou o ponto de ebulição, você passa a ser um gás. Você está gasoso. Substância 1, ponto de fusão, menos 16. Isso quer dizer que a menos 16 graus, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição, 49 graus Celsius. Esquentou um pouquinho, ela já passa a ser gás. Vamos ler a pergunta para a gente não perder o nosso foco.
Na pergunta ele diz, com relação ao estado físico dessas substâncias, é correto afirmar o quê? 1 é um gás a 30 graus Celsius. Me acompanha aqui, eu vou apagar para que a gente possa enxergar com mais tranquilidade a substância 1 e analisá-la. Na substância 1, ele está dizendo que ela é um gás a 30 graus Celsius. A 30 graus Celsius, você concorda que 30 é maior do que menos 16? E é menor do que 49. Se eu sou maior do que menos 16 e sou menor do que 49, eu estou mais ou menos nessa região. Se eu estou nessa região, qual é o meu estado físico? Líquido. Eu passei da fusão, mas não passei da ebulição. Ela não é um gás, ela é um líquido. Na letra B agora, a letra B ele diz que a substância 2 é sólido a 110 graus Celsius. Vamos analisar a substância 2 agora. Na substância 2 ele diz que é sólido a 110 graus Celsius. 110 é maior do que menos 80? É. É maior do que 100? É também. O 110 vai estar por aqui, ó. Esse é o 110. Se eu estou por aqui, meu estado físico é gasoso. Você é gasoso e não sólido. Está fora a letra B de bola. Aí vem a letra C. Na letra C, deixa eu apagar as outras duas para a gente enxergar melhor. A gente já analisou, você já entendeu. Se restar alguma dúvida, manda um e-mail para a gente que a gente responde com todo o carinho. Esse é o nosso objetivo, é a nossa razão, que você entenda, não guarde suas dúvidas. A substância 3 é um líquido a 2.300 graus Celsius. Alta temperatura, hein? Deixa eu apagar o quadro aqui em cima para a gente enxergar melhor. Opa, deixa eu apagar, tudo bonitinho, que a gente continua. A substância 3, ela é líquida a 2.300 graus Celsius. Você concorda que 2.300, aqui em cima, ó, no quadro, 2.300 é menor do que 2.430, então 2.300 está nessa região, ó, é um número menor do que 2.430. Qual o estado físico que eu tenho aqui? Sólido. Se você tem um estado sólido, a letra C também está errada, ela não é líquida, ela é sólida. Analisando o item 4 agora. 4 é um líquido a 1.400 graus Celsius. 1.400 graus Celsius, olha para cá. É maior do que 750? É. É menor do que 1.629? É. Então 1.400 ele está por aqui, ó. Essa é a temperatura que você vai identificar no item 4. Qual o estado físico que você está a 1.400 graus? Eu já derreti, porque eu já passei da minha fusão, mas eu não entrei em ebulição. Ou seja, eu passei do sólido para o líquido, mas não consegui passar ainda do líquido para o gasoso. Então, meu estado físico, nesse caso, é líquido. E a resposta da alternativa correta da questão número 1, letra D, de decidido a ser aprovado por ter sido feita a escolha certa. Você tem a química do sucesso. Vamos seguir a vida, questão número 2, mas antes da questão número 2 eu quero conversar um pouquinho com você, na câmera 2. Essa questão número 2 é uma questão longa, como você pode ver, que está falando de um filme. Ela está falando aí do filme Quarteto Fantástico. Não sei se você consegue enxergar daí, mas nesse relato do filme, inclusive, tem um erro cinematográfico. Se você gosta muito da Marvel e do Quarteto Fantástico, você vai perceber rapidinho o erro. Mas o erro não anula a questão. Olha para mim, na câmera 2. Vamos juntos aqui agora. Eu estou falando nessa questão, de novo, do processo de fusão e de solidificação. Você vai perceber que o vilão da história aí vai sofrer uma carga muito grande de calor para sofrer uma fusão, um derretimento. Depois se joga água fria nele para que ele sofra uma solidificação. Vamos ler o texto, a questão é legal. Vamos para a questão. Os principais responsáveis do filme Quarteto Fantástico sofreram mutações que lhes conferiram superpoderes. O corpo de Victor Von Doom, o Doutor Destino, passou a ser constituído de uma liga metálica. A primeira coisa que você tem que guardar, que ele diz que é uma liga metálica e orgânica, mais dura do que o diamante. O diamante é a substância da natureza que a gente tem que é mais dura. E formada por um metal mais forte do que o titânio. Engraçado, o titânio por si só ele não é tão forte assim não, viu? Eu queria de novo chamar você aqui na geral. O titânio é interessante. O titânio, se você pegar com a mão, o titânio, uma barra de titânio, você consegue quebrar.
Porque o titânio não tem essa resistência tão alta quanto a gente pensa que ele tem. Quem já jogou Need for Speed, quem joga esses jogos de corrida, sabe que a gente sempre troca a carroceria inicial por uma carroceria titânio, por ser leve e resistente. Mas na realidade você não está trocando pelo titânio, você está trocando pelo rutilo. É o titânio mais o oxigênio. É um cristal do titânio que faz com que ele promova essa resistência tão elevada, tão acentuada. Eu costumo dizer o seguinte, o titânio é um homem. O homem sozinho, ele não tem resistência. Mas quando ele se junta ao seu oxigênio, quando ele forma uma ligação apropriada, ali sim, ele vai ter uma altíssima resistência. O cristal do titânio, que é o rutilo, tem alta resistência. O titânio por si só não. Vamos voltar para a questão. Aqui na tela. Aí diz, mais forte do que o titânio ou o aço de carbono? A composição do aço, para você anotar, vou colocar aqui em cima, ó. O aço é uma mistura, que daqui a pouquinho a gente vai falar, é uma mistura, pseudo-mistura, que é chamada mistura eutética. É uma liga entre ferro e carbono, anota no teu material. E se ele falar de aço inox, professor, se ele colocar o aço inox, você vai cromar e niquelar esse aço. O aço inox, você tem a adição de cromo e níquel. Eu estou aí falando do aço, aí eu vou seguir agora no texto. Aqui, ó. Chegou? Beleza. No confronto final do filme, o Tocha Humana e a Mulher Invisível criaram um campo de chamas em torno desse vilão. Eu criei um campo de chamas, eu esquentei o vilão. Ele ardeu dentro do fogo, mas resistiu, ficando totalmente incandescente. Nesse exato momento, quando ainda estava ao rubro, quando ainda estava aquecido, ainda estava emitindo luz de tanto calor que ele recebeu, como ferro em brasa, bem ou coisa, dirigiu em um intenso jato d'água. Quando eu lanço esse jato d'água aqui no Senhor Destino, eu estou resfriando bruscamente um metal que estava derretido, uma liga metálica, porque eu não sei se você... Eu vou apagar aqui em cima, ó. Me acompanha. Eu não sei se você lembra que ele era uma liga metálica. Vou marcar o texto, ó. Ele é uma liga metálica. Se ele é uma liga metálica, ele sofreu a fusão depois que você lançou este jato de água. Uma cortina de vapor d'água foi produzida, deixando-o encoberto. Após o vapor ser lentamente dissipado, reapareceu a imagem do vilão. Vamos ver como foi que o vilão reapareceu. Já está dando vontade de assistir o filme de novo, né? Eu também tive esse desejo quando eu li essa questão pela primeira vez. Achei interessante. Ele apareceu sem vida, em pé, como se fosse uma estátua de metal. O metal foi derretido e depois voltou a formar a liga. Baseando-se nos conceitos científicos atualmente aceitos, a morte do Dr. Destino no filme O Quarteto Fantástico teria sido causada pela... Eu não sei se você percebeu, mas o errinho contextual aqui é porque o Dr. Destino ele não morreu. Ah, professor, mas eu não vou fazer questão por causa disso não. Pelo amor de Deus, segue a vida, não vai parar com isso não. Fusão, ele diz que o seguinte, teria sido causada pela fusão entre os diferentes componentes do seu corpo, o que o transformaria em um diamante. Opa! Olha para mim, na câmera 2 agora. O que é o diamante? Se você pensar em termos de diamante, você tem uma coisa chamada alotropia. O que é alotropia? São as formas com que uma substância simples pode se apresentar na natureza. No caso do carbono, existem 3 formas alotrópicas. Quais são as 3 formas alotrópicas? O carbono ele pode se apresentar como grafite, como diamante e como buquebol, que é o C60, que também pode ser chamado de futeboleno ou fulereno. O carbono grafite, carbono diamante e buquebol não são ligas metálicas, são formas alotrópicas do carbono. Vamos voltar lá para a questão, lá na tela. Então essa história de dizer que ele se transformou em diamante, absurdo. O metal não vai se transformar em diamante, não há possibilidade dessa transmutação. Liberação do metal da sua liga mutante, que se localiza no segundo período da tabela periódica. Não houve liberação do metal, houve derretimento do metal. O que a gente teve lá foi uma fusão, ó. Eu passei de sólido para líquido, deixei o metal em rubro, depois eu peguei o líquido e voltei a ser sólido, quando bem jogou a água. Modificação de sua estrutura, na letra C agora, modificação de sua estrutura interna, que ficou bem mais rígida após o choque térmico sofrido. Mudou a composição da liga depois do derretimento, houve a formação de uma liga mais resistente, o que tornou ele uma estátua metálica. Deixa eu procurar, está aqui, vou apagar para que a gente possa enxergar. Olha no texto aqui, estou apagando. Vamos conferir essa frase final agora com alternativa. Essa questão caiu na prova do SSA do ano passado.
Aí você vai dizer, a questão fácil, é uma questão gostosa, é uma questão boa de se fazer. Houve modificação da sua estrutura interna, estou lendo a letra C, que ficou bem mais rígida após o choque térmico. Aí está dizendo aqui, ó, ele ficou sem vida, em pé, como se fosse uma estátua de metal, ou seja, ficou mais rígida, que ele não conseguiu mais se mover. Você marca a resposta na letra C, de Cristo, de certo, de química, porque vai ver que tem alguém lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou qualquer país de língua inglesa assistindo agora o C de Química em inglês, Chemistry. Vamos seguir nossa vida, pessoal. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, eu quero primeiro que você abra aqui na geral comigo. Nessa terceira questão, a gente vai começar a narrar uma mudança no conteúdo de Química Básica. Eu ainda vou falar sobre fusão e ebulição, mas eu já gostaria de introduzir conceitos de fenômenos físicos, químicos e misturas. Eu vou ler o texto, vou abrir uma apresentação em branco para que você possa anotar. É importantíssimo que você escreva. Você tem que escrever durante as aulas. Você não pode ficar simplesmente ouvindo, a não ser que você esteja naquele caso do cansaço extremo, mas se você está no primeiro ano, você tem que fazer suas anotações, porque são essas anotações que na semana da prova você vai olhar junto com a aula e vai lembrar, e aí vai marcar a resposta correta lá. Eu queria que você me acompanhasse agora para resolver a questão número 3. Vamos juntos. O fósforo é um elemento químico com elevada importância para o ser humano. É obtido a partir da reação de redução do fosfato de cálcio com o carvão ou dióxido de enxofre. Aí ele marca um ponto 1 aí. Eu comentei nas aulas do SSA3 que eu não gosto muito desse tipo de questão, é para você completar o texto. O fósforo sofre processo de fusão a uma temperatura de 44 graus Celsius e marca um ponto 2 agora aqui, ó. Completa o texto. Sua densidade é igual a 1.823 kg por metro cúbico. E aparece o item 3. O fósforo reage fortemente com halogênios, gerando compostos tais como o PCl3 e o PCl5, e pede para você marcar o item 4. Os termos 1, 2, 3 e 4 referem, respectivamente, às propriedades físicas ou químicas na câmara 1, na câmara geral. Vem comigo aqui agora. Qual é a diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico? A diferença é simples. Um fenômeno físico não tem reação. Um fenômeno químico envolve reação. O cara falou para você o escurecimento de uma colher de prata. Se houve um escurecimento é porque houve uma reação. É químico. O escurecimento de uma fruta, você descascou uma banana ou raspou uma maçã e de repente ela começou a ficar escura. Isso é uma oxidação. Isso é um processo químico. Você queimou alguma coisa, pegou um pedaço de papel, a carta lá da tua ex-namorada, do teu ex-namorado, rasgou a carta todinha, colocou fogo, virou aquela cinza, liberou fumaça, aquela bagaceira toda. É químico. Houve uma reação de combustão. Você teve um sentimento em relação a alguém. Eu estou apaixonado. Eu estou liberando sensações substâncias que me trazem um enorme prazer. Se você está apaixonado, está liberando substância no cérebro, é químico. O processo é químico. Assim como o vício, infelizmente, também é um processo químico, que é uma deficiência de dopamina e de serotonina, que normalmente provocam esses vícios. São substâncias que vão atuar no teu cérebro. Isso é químico. Ah, eu vou mastigar, eu vou comer, eu sou louco por comida, eu amo doce. Eu também, vou ser muito sincero, eu também. Se você vai comer alguma coisa, mastigou, enquanto não tem gosto, não tem graça, é física. A física é assim, sem gracinha. Se o pessoal de física não me escute, não, eu gosto muito de física, sendo muito sincero, mas se você mastigar e não tiver gosto de nada, é física. Na hora que você começa a sentir o gosto, que a amilase salivar, que a tua saliva começa a quebrar o amido em glicose, você começa a sentir o gostinho doce, azedo, travoso, é químico. Essa é a diferença entre um processo físico e um processo químico. O físico não tem reação, o químico tem. Vamos para a questão. Lá na telinha. Eu vou ler de novo com você, porque a gente vai marcar agora. O que você tem que lembrar? Sem reação, física. Com reação, química. Vamos juntos? O fósforo é um elemento químico com elevada importância para o ser humano. Vou só mudar a cor da canetinha aqui para a gente marcar mais fácil. É obtido a partir da reação de redução. Ele diz que foi obtido a partir de uma reação de redução do fosfato de cálcio com carvão ou dióxido de enxofre. Se houve uma reação, esse processo 1 é um processo químico. Onde tem físico, você corta. O fósforo sofre um processo de fusão. Opa! Fusão, a gente não viu na questão anterior, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Isso é mudança de estado físico. Isso é mudança de estado físico. Item 2, não tem química. O item 2 é um processo
físico. E aí você já marcou a resposta. Mas vamos continuar. Sua densidade é igual a 1823. A densidade, item 3. Densidade é uma propriedade física. É simplesmente a relação que você vai ter entre a massa e o volume. O fósforo reage, de novo a palavrinha mágica aqui, ó, reage fortemente com halogênio, gerando compostos tais como eu reagi fortemente e formei compostos como PCl3 e o PCl5. Se houve uma reação, o processo é químico. E a resposta da questão número 3, letra A, de amor, de alegria, de apaixonado, de aluno da Química do Sucesso, aprovado. Vamos para a próxima questão, que é a questão número 4. Só que antes de ir para a questão número 4, eu queria colocar um pontinho a mais. Olho no olho. Olha para mim. Existe um processo, um fenômeno que o pessoal costuma chamar de fenômeno físico-químico. Na realidade, nunca houve um processo físico-químico. O pessoal diz, não, houve uma mudança de estado físico, houve uma reação, é uma reação reversível. Na realidade, um processo físico-químico é quando você tem uma reação reversível. Você forma um produto, mas aí do produto volta a formar reagente. Isso seria teoricamente um processo físico-químico. Eu não gosto mesmo dessa classificação. Para mim, ou é químico ou é físico. Aí você pode dizer, mas existem os organolépticos. Existem. Nós comentamos na aula da SSA 3. Mas se você está assistindo pela primeira vez, os processos organolépticos são processos que mexem com os sentidos do corpo. Se mexer com qualquer sentido é organoléptico. Aí pode ser químico ou físico. O tato, sentiu calor, sentiu frio, tocou, está quente, tocou, está frio. É organoléptico. Eu enxerguei uma mudança de cor. É organoléptico. Eu ouvi um tss, bum, uma explosão, isso é organoléptico. O processo organoléptico é aquele que mexe com os sentidos do corpo. Aí você vai dizer assim, Carlos André, tu falasse que se eu me apaixonasse era um processo químico, e se eu beijar? Aí é para sítio eu moro. Porque você vai fazer uma fusão entre a química e um processo organoléptico. Porque o organoléptico tem essa capacidade de ser químico ou físico. Porque num beijo, você tem o sabor do beijo. Tem. Mas também tem todas as sensações no teu corpo. Um tato, o coração vai ter ataque cardíaco, porque está sendo liberado substâncias químicas no teu corpo. Guarda assim, química é aquilo que me dá alegria, que traz vida, que traz cor, que é bom, que muda, que transforma, que pode mudar o planeta. Físico, mudou quase nada. Mudou de sólido para líquido, de líquido para gás, não tem gosto, não tem cor, não tem vida, aí é física. Brincadeiras à parte, vamos para a nossa última questão, vamos falar agora de substâncias, misturas de pseudo-misturas. Eu queria que você guardasse no coração. Vamos lá, questão número 4. A curva mostrada no gráfico a seguir representa um processo de aquecimento constante, submetido a uma amostra de um determinado líquido. Ele é um dos principais produtos do beneficiamento de uma cultura agrícola, cultivada há séculos no litoral da Zona Mata de Pernambuco. Aí está aí o gráfico. Eu queria que você observasse esse gráfico. Eu vou explicar daqui a pouquinho, mas o grande detalhe desse gráfico está aqui. Ó. Existe uma variação no ponto de fusão, já o teu ponto de ebulição ele não varia, ele é constante. Isso é uma curva, que é uma curva feita para te enganar. Isso aqui a gente chama de pseudo-mistura. Eu vou te explicar numa apresentação em branco que a gente vai abrir aqui agora, a diferença entre cada uma delas. Primeiro, como seria uma curva de uma substância pura? Uma substância pura pode ser simples ou composta. No caso de uma substância pura, quer seja simples ou composta, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, eles são constantes. Aqui é o teu ponto de fusão, vou mudar a corzinha para a gente acompanhar. Ó. Esse é o ponto de fusão, a mudança do estado sólido para o estado líquido. E aqui você vai ter o teu ponto de ebulição. Se o teu ponto de fusão e o teu ponto de ebulição não mudarem, se forem constantes, por exemplo, no caso da água, quanto é o ponto de fusão da água? 0 graus Celsius. Quanto é o ponto de ebulição da água? 100. Ele começa em 100 e termina em 100. Então a água é uma substância pura. A água não é uma mistura. Esse é o gráfico da substância pura. Característica de uma substância pura, ser constante. Abre na câmera 2 para mim aqui agora. Anote, substância pura tem ponto de fusão e ponto de ebulição que são constantes. A substância pura é formada por uma única substância, então não tem por que estar variando. Substância pura, ponto de fusão e ponto de ebulição são constantes. Passagem do sólido para o líquido ou do líquido para o vapor, eles são constantes. Vamos voltar aqui para a questão agora. Eu vou apagar esse gráfico que nós acabamos de desenhar. Você já anotou?
substância pura, ponto de fusão e ponto de ebulição. Deixa eu aumentar um pouquinho essa borracha para facilitar a vida e a gente apagar mais rápido. Pronto. Vamos lá. Vamos para o segundo gráfico que eu quero que você anote agora aí. De uma mistura. O que seria uma mistura? Quando você coloca duas ou mais substâncias no mesmo recipiente. Aí você tem uma mistura que pode ser homo e pode ser heterogênea. O que seria um processo homo? Uma fase. Você só enxerga uma fase a nível de microscópio óptico. E o que seria hétero? Duas ou mais fases. Você vai enxergar, ou se você colocar no microscópio óptico, porque tem umas misturas heterogêneas que são classificadas em química básica, como sangue, como leite, como maionese, que aparentemente são homo, mas na realidade elas são classificadas como heterogêneas por causa do microscópio óptico. Mas vamos nos deter agora ao gráfico de mudança de estado físico, tá certo? Como seria o gráfico de uma mudança de estado físico de uma mistura? Aqui é interessante, ó. Se você observar, tanto na fusão quanto na ebulição, eu vou mudar a cor da canetinha para você me acompanhar, ó. Tanto na fusão, o teu ponto de fusão, como o teu ponto de ebulição, eles são variáveis. Existe uma variação nessa brincadeira aqui. Isso é característica de misturas. Abre na câmera 2 comigo de novo. A câmera 2 vai te dizer o seguinte nesse momento, olhando nos meus olhos. Toda mistura tem ponto de fusão e ponto de ebulição que são variáveis. Anota o gráfico, anota a dica e vamos falar agora das pseudo-misturas. Vamos lá? Vamos juntos? Outra apresentação para a gente seguir nossa vida. Na nossa canetinha, pseudo-mistura. O que significa pseudo? Para começar, Carlos André. Pseudo é falso, aquilo que está te enganando. Essas pseudo-misturas podem ser as misturas azeotrópicas e podem ser as misturas eutéticas. Me dá um exemplo de uma mistura azeotrópica. Uma mistura entre água e álcool. São substâncias muito parecidas. As duas têm geometrias semelhantes, forças intermoleculares semelhantes. E as misturas eutéticas? As ligas metálicas. O pessoal que pretende fazer engenharia mecânica vai trabalhar muito com essas ligas. São as ligas metálicas. Como seria o gráfico de uma mistura azeotrópica? Vamos lá. Deixa eu apagar, ficou horrível. Fazer de novo. Você merece melhor. No caso de uma mistura azeotrópica tem um ponto de fusão que varia e vai ter o ponto de ebulição que é constante. Tem um bizuzinho que minha irmã me ensinou no primeiro ano. Ela escreveu assim para mim: mistura azeotrópica tem ponto de fusão variado, MaPFV. Se ela tem um ponto de fusão variado, então na ebulição ela fica constante. É o contrário. Se a fusão varia, a ebulição é constante. E a eutética? Era só inverter. A mistura eutética vai ter o ponto de fusão constante e a ebulição que é variada. Eu vou te chamar na tela 1 aqui, na câmera 1, na câmera geral, porque eu vou fazer agora aqui palmas. É um pouquinho ridículo, fecha a porta do teu quarto agora para ninguém ver. Ou até abre a porta e bate palma, que o pessoal vai achar que tu tá ficando louco, tá dançando, mas na verdade você tá estudando química. Quando eu era primeiro ano, minha irmã do meio, Rosiane, que hoje é professora de inglês também, qualquer dia desse você vai ter uma aula com ela aí, uma grande professora de inglês, engenheira civil e formada em hotelaria. É uma sumidade, é diferenciada, não é porque é minha irmã não, mas ela é diferenciada. E ela estava no terceiro ano e eu estava no primeiro. E eu tinha que decorar essa história aí de MaPFV, mistura azeotrópica, mistura eutética, aí ela me pediu para bater palma. Ela faz assim, ó, MaPFV, MaPFV, MaPFV. Só isso. 3 vezes. É bobinho, é tolo, é feito torcida organizada de quinta série. Quinta A, quinta A. Quinta B, quinta B. Só isso. Se você fizer isso, você nunca mais vai esquecer. Eu era primeiro ano, já faz algum tempo, faz uns 3 anos. Já faz algum tempo que passou, eu não me esqueci ainda. Ó, MaPFV. Repete comigo, batendo palma na tua casa agora. Vamos juntos. MaPFV. 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 Carlos André, que danado é MaPFV? Vamos para a tela, de novo. Vamos juntos aqui agora. Uma nova apresentação.
Como é que você vai fazer para guardar essa história do MAPFV, que já bateu palma junto comigo aí, ó? MAPFV. Mistura azeotrópica tem um ponto de fusão variado. Então, na fusão você tem uma variação e na ebulição você é constante. Se ela tem a fusão variada, a ebulição é constante, inverte. Sempre um varia e o outro fica constante. E a eutética, precisa decorar também? Não, é o inverso de tudo. Ela vai ter o ponto de fusão constante e a ebulição que é variada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você souber o MAPFV, se você souber que o ponto de fusão é variado, a tua ebulição vai ser constante. Consequentemente, a eutética vai ter a fusão constante e a ebulição variando. Você não erra nunca mais. Vamos voltar para a questão para marcar a alternativa agora para a gente ver? Tá aí o gráfico, ó. Se você observar nesse gráfico, olha no gráfico aí agora. O que é que está mudando? O ponto de fusão. Eu tenho um ponto de fusão que é variado. Já a tua ebulição, ela é constante. Que tipo de mistura tem um ponto de fusão variado e ebulição constante? Bate palma. MAPFV. Mistura azeotrópica tem um ponto de fusão variado. Vamos ler a questão agora. Vou marcar a resposta. Em relação... Deixa eu só mudar aqui a cor para a gente marcar a alternativa. Em relação a esse produto são feitas as considerações a seguir. Trata-se de uma mistura azeotrópica. Com certeza, o item 1 é verdade. Constitui-se de uma substância pura. Opa! Substância pura tem ponto de fusão e ebulição que é constante. Está fora o item 2. Tenta ler a alternativa. Dentre essas características disponibilizadas para o produto, estou lendo aqui embaixo, em questão, apenas está correto o que se afirma em. Eu sei que 1 é verdade, 2 é falso. O 3 não pode ser a resposta sozinha, porque eu já sei que 1 é verdadeiro. O 2 está fora. Você já tem 50% de chance de acertar. Facilita muito fazer isso. Aí lê o item 3 agora, aqui em cima. É obtido por um procedimento que envolve uma coluna de destilação. Vamos voltar para o texto, porque depois de toda essa explicação, provavelmente você já esqueceu o que estava aqui em cima. A curva mostrada no gráfico a seguir representa um processo de aquecimento constante, submetido a uma amostra de um determinado líquido. Ele é um dos principais produtos do beneficiamento de uma cultura agrícola cultivada a séculos no litoral da Zona Mata de Pernambuco. O que ele está falando aqui é do álcool. Lembra que eu disse a você que você tinha uma mistura entre água e álcool como sendo o principal exemplo de uma mistura azeotrópica? Ele está falando da evaporação e produção do álcool. Lê de novo o item 3. É obtido por um procedimento que envolve uma coluna de destilação. O que é uma coluna de destilação? Uma coluna de separação de dois líquidos. Estou riscando aqui em cima no canto direito, ó. Eu vou separar dois líquidos. Eu quero separar o álcool da água. O item 3 também é verdadeiro. Se o item 3 é verdadeiro, a resposta da questão, letra D, de decidir ser aprovado por ter sido feito a escolha certa. Vamos seguir nossa vida. Olha aqui na geral, nós estamos encerrando a nossa primeira aula do SSA 1 da Química do Sucesso, do ano de 2012. Isso é a revisão para o vestibular de 2012. Vestibular 2013 a gente conversa depois. Por enquanto a gente tem que se concentrar nessa prova. Nós terminamos a nossa primeira aula. A nossa próxima aula é sobre modelos atômicos. Deixa eu te dar um conselho. Assim que eu terminar a segunda aula, que é de modelos atômicos, assiste o vídeo. Tem um videozinho aí de 10 minutos que é importantíssimo que você assista. Você vai complementar. Está liberado, você pode indicar para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus primos. Os vídeos são gratuitos, você pode acessar sem nenhum problema. E mande todas as dúvidas que você tiver. Tem um material, vai lá onde tem material, prova, baixa as provas e resolve as questões. Tendo dúvida, manda um e-mail para a nossa monitoria 24 horas. Até a próxima aula, um abração, até daqui a pouco.